Então, pessoal, boa tarde aí para quem chegou depois. A gente vai iniciar aqui nossa aula de hoje e a gente vai falar sobre o sistema digestório humano. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a digestão, né? Eu deixei aquela aula lá gravada para vocês. A gente falou sobre a digestão, os processos de digestão, as formas de digestão, enfim, há uma parte bem introdutória sobre a digestão em animais. Tá. Então, eu vou transmitir aqui o nosso quadro e aí vocês me informam se vocês estão conseguindo enxergar tudo direitinho. Se estiverem vendo aí, por favor, mandem um áudio aí para mim, informando que tá dando tudo certo. Estão conseguindo ver? Tá de boa. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre o sistema digestório humano. Pessoal, o sistema digestório humano, ele é bem parecido com a grande maioria dos mamíferos que são onívoros, né? A gente viu lá naquela aula que a gente tem vários hábitos alimentares diferentes. A gente tem animais que são carnívoros, animais que são herbívoros, animais que são onívoros. E dependendo do tipo de digestão aliás, dependendo do tipo de alimentação que esse organismo vai fazer, ele vai precisar de um aparato diferente para fazer a digestão dessa coisa que ele vai consumir. Então, assim, o trato digestivo de seres humanos ele está adaptado tanto para receber matéria de origem animal como matéria de origem vegetal, sendo que a parte de origem vegetal, né, ela não é 100% como a dos herbívoros, né? A gente tem algumas adaptações, sim, para a gente consumir matéria de origem vegetal, mas não é tudo que é de origem vegetal que a gente consegue se alimentar, certo? Então, vamos lá. O sistema digestório dos seres humanos, ele é basicamente extracelular. E aí, eu quero saber quem de vocês lembra aí o que é um sistema digestório extracelular? Vamos lá? Alguém lembra aí o que é um sistema digestório extracelular? Ninguém? Sistema digestório extracelular. Liguem o nome aí. O que é que vocês acham que é pelo nome? É o que ocorre fora das células? Exatamente. Ele ocorre dentro do tubo digestório, né? Mas fora da célula, não é dentro de uma célula, senão ele seria intracelular. Então, ó, extracelular ocorre fora do ambiente da célula, certo? Então, ó, o nosso corpo ele tem uma cavidade que é responsável por fazer a digestão, né? Na verdade, não uma cavidade, várias cavidades. A gente tem vários órgãos que são adaptados para fazer a digestão. No caso, a gente tem a cavidade bucal, a gente tem o esôfago, a gente tem o estômago, a gente tem os intestinos. Todas essas partes aí vão ser partes componentes do nosso sistema digestório. Então, ela vai ocorrer de forma extracelular porque não ocorre dentro da célula, e sim fora. Beleza. Então, vai ocorrer dentro do tubo digestório. O tubo digestório ele vai estar dividido em camadas, né? A gente tem a camada de mucosa, a camada de submucosa, a de músculo liso e a do peritônio. Pessoal, essas partes aqui, a gente tem que lembrar delas. Não é importante que você saiba a composição delas e tal, a parte histológica dela não é 100% importante para vocês agora. Você só tem que relembrar alguns conceitos, é, principalmente desse carinha aqui, ó, que é o músculo liso, certo? Você tem que lembrar dele lá do ano passado, quando a gente estudou a musculatura lisa. Porque a musculatura lisa, ela tem uma característica muito importante. Ela é uma musculatura involuntária, certo? Eu vou colocar aqui, ela é uma musculatura involuntária. Sendo uma musculatura involuntária, ela vai ela vai se contrair, né, e relaxar independente da nossa vontade. Então, você não controla essa musculatura lisa aí. Essa parte aqui é muito importante. Por quê? Porque essa musculatura aí vai causar um tipo de movimento que a gente chama de movimentos peristálticos, certo? O peristaltismo é um tipo de movimento que ele
faz com que o bolo alimentar ele desça até o nosso estômago sem que a gente consiga controlar e sem que a gente possa interferir também, né? Ele evita dessa forma que a gente se engasgue, por exemplo. Então, o movimento peristáltico é o quê? É um movimento onde vai fazer isso aqui, ó. Ele vai abrir e fechar de forma involuntária para empurrar o bolo alimentar até que ele chegue no nosso estômago, certo? Então, ó, da parte do tubo digestório, a parte que você pode não, né? Que você deve se lembrar com mais carinho, assim, é a parte aqui da musculatura lisa, certo? Porque é ela que vai fazer essa parte aí da contração involuntária, que a gente chama de movimentos peristálticos. Vou deixar aqui anotado, no final da aula eu passo esse quadrinho aqui para vocês. Movimentos peristálticos. Vou deixar ele de outra cor também. Deixa ele esse verdinho aqui. Beleza. Então, essa musculatura aqui auxilia nesses movimentos peristálticos. Então, pessoal, esses movimentos peristálticos, eles vão empurrar o bolo alimentar até o nosso estômago. Mas, antes da gente chegar nessa parte aqui, eu só quero que vocês entendam essa parte do músculo liso. Antes da gente chegar no estômago, eu quero que a gente analise primeiro a parte da nossa boca, certo? Então a gente tem aqui, eu vou dar um zoom aqui nesse desenho aqui que eu fiz bem toscão, mas vai ajudar a gente a entender um pouco. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Me respondam aí se vocês estão conseguindo enxergar. Vocês estão falecidos, é? Estão tudo calado. Pois fala, minha gente, que eu não consigo ver o chat. Tive que sair aqui do quadro. É que tem, até parece que eu nunca ouvi vocês falando. Vocês falam feito pelos cotovelos. Ó, na boca a gente vai ter várias estruturazinhas, né? Geralmente calcárias, né? São chamadas de dentes. Esses dentes aí, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer aquela digestãozinha que é chamada de digestão mecânica, né? Essa digestão mecânica aqui, ela vai auxiliar na quebra do alimento para que a gente possa diminuir as partículas que são chamadas de macromoléculas, né? Então, as macromoléculas, elas vão ser maceradas aqui pelos dentes, e cada dente dos seres humanos, ele vai ter uma função diferente, né? A gente tem os incisivos, a gente tem os caninos, a gente tem os molares, e todos os dentes vão ter uma função diferente para que a gente possa tirar o maior proveito desse alimento. Tá, então vamos lá. O que que acontece aqui? Quando o alimento entra na nossa boquinha, né? Quando ele tá lá, bem bonitinho, ele entra na nossa boca, certo? Aí, esse alimento ele vai começar a ser macerado pelos dentes. Só que existem umas estruturas aqui, e essas estruturas, elas são chamadas de glândulas anexas, certo? Essas glândulas anexas aqui tem mais de uma, né? Na verdade, tem glândulas anexas aqui e também tem mais próximo ali do estômago, mas a gente vai focar primeiro nessas que estão perto da boca. As glândulas anexas que estão perto da boca são as glândulas salivares, certo? As salivares. As glândulas salivares são responsáveis por produzir, obviamente, a saliva, certo? Essa saliva vai servir basicamente para duas coisas. Uma, ela vai lubrificar o bolo alimentar, né, que vai ser formado na boca. O alimento que é mastigado e misturado com a saliva é chamado de bolo alimentar, certo? Bolo alimentar. Então, quando mistura isso aqui, acontece duas coisas. Uma, ele vai ficar lubrificado para ficar mais fácil de descer aqui pelo nosso esôfago, certo? E a outra coisa é que essa saliva aqui, ela é rica em umas enzimas, certo? E essas enzimas são chamadas de amilases. Amilases.
Tá, então as amilases, elas são responsáveis pelo quê? Elas são responsáveis por quebrar partículas de amido. Então a digestão mecânica se inicia na boca e a digestão química também se inicia na boca. Esse cheirinho aí é cheirinho de questão de prova, certo? Digestão mecânica inicia na boca, digestão química também se inicia na boca, certo? Então, se disserem que a digestão química inicia no estômago, você vai lá e diz mentira. A digestão química inicia na boca com a presença das amilases. Beleza. Então, a saliva vai ajudar a descer isso aqui pelo tubo digestório, né? Ela vai facilitar. Se você pensar bem, é fácil de você observar isso. Quando você mastiga bem o alimento, né, quando você tritura bem ele, que ele fica bem melado assim de saliva, né, de cuspe, você consegue engolir ele com certa facilidade. Alguns alimentos mais secos, como por exemplo farinha, quando você come farinha, às vezes desce, você diz que desce rasgando, né? Pois é, por que que desce rasgando? Porque ele não está bem lubrificado. Então desce no seu esôfago de uma maneira que causa ranhuras na mucosa do seu esôfago. Então, aquela sensação de descer rasgando é porque você está ferindo o seu esôfago, certo? Então, o ideal é que você mastigue bem os alimentos, porque quanto mais você mastiga, mais é estimulada a produção de saliva, e aí vai ficar mais fácil de descer na hora que você deglutir, né? Que você engolir. Outra estrutura que está associada aqui com a deglutição é a língua, né? A língua ela é um músculo que ajuda a gente a engolir o bolo alimentar. Beleza. Então, vai passar aqui pelo esôfago, né? Vai descer aqui pelo esôfago todinho, até chegar no estômago. O estômago é esse órgão aqui, que tem mais ou menos um formato de J, né? Sim, tem que imaginar um pouquinho o J para ele vir na sua cabeça. Mas ele tem mais ou menos o formato de J. Então, esse estômago aí, perto dele a gente vai ter outra glândula acessória, né? Que é o fígado. O fígado. E a gente vai ter, debaixo aqui do fígado, uma glândulazinha, que é chamada de bile, certo? É chamada de vesícula biliar, na verdade. Vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena a bile que é produzida aqui no fígado, certo? Então, ela fica aqui bem pertinho aqui do estômago, mas, na verdade, ela vai secretar essas substâncias aqui no intestino, né? Mas a gente vai com calma, vamos chegar lá. Mas só quero que você saiba que aqui perto do estômago tem o fígado. Ele não está bem em cima, certo? Isso é uma sobreposição. Como a gente está vendo de frente, parece que ele está em cima, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, pessoal, o estômago ele tem um formato de J, né? E ele tem duas válvulas. A primeira válvula a gente chama de cárdia, certo? Essa válvula aqui de cima. Essa válvula ela se abre quando você engole, certo? Quando você começa a deglutir o alimento, a cárdia vai se abrir, certo? E o pilouro, que é essa válvula que está aqui embaixo, ela vai se fechar. Para quê? Para que o suco gástrico, que é essa substância que fica aqui dentro do estômago, ela possa segurar o suco gástrico aqui, né? Então, o piloro se fecha para que o suco gástrico não desça para o intestino. Então, o que é que vai acontecer? O suco gástrico é uma substância ácida, né? Então, ele tem o pH baixo, o pH dele é aproximadamente 2, certo? E essa composição dessa daqui é de HCl, né? Que é de ácido clorídrico. Beleza, então a gente tem um ácido aqui no estômago e esse ácido vai ajudar na digestão química, certo? Então, a cárdia vai se abrir, o bolo alimentar vai chegar aqui nesse estômago, né? E ele vai começar a sofrer a ação de diversas enzimas dentro do nosso estômago. Pessoal, a cárdia, depois que o bolo alimentar entra no estômago, ela se fecha, certo? Ela vai fechar.
completamente. Para quê? Para evitar que o suco gástrico junto com o alimento volte para o nosso esôfago, certo? Então, o normal é que, enquanto o seu bolo alimentar está dentro do seu estômago, o seu piloro e a sua cárdia se fechem completamente para que você pare de entrar coisas e também pare de sair, né? Não, vai evitar a entrada e a saída de qualquer coisa de dentro do seu estômago. Acontece que algumas pessoas elas têm problemas de refluxo gástrico. Alguém aqui tem problema de refluxo gástrico? Alguém da sala tem problema de refluxo gástrico ou conhece alguém que tem problema de refluxo gástrico? Beleza. Então, o que é que acontece no refluxo gástrico? No refluxo gástrico, a pessoa se alimenta, o bolo alimentar cai dentro do estômago, só que a cárdia, ela não se fecha completamente ou ela não se fecha de jeito nenhum. Então, o que acontece? O conteúdo aqui do estômago, ele volta todinho lá para o esôfago, né? E aí ele vai chegar, às vezes, até a boca, né? A pessoa vai sentir o ácido do estômago lá na boca. Então, esse refluxo pode prejudicar o quê? Pode prejudicar o nosso esôfago, pode prejudicar a nossa boca, né? E pode prejudicar os nossos dentes, a musculatura da boca e os dentes. Por quê? Se isso aqui é um ácido, se esse pH aqui é baixíssimo, isso aqui é considerado ácido, então, essa estrutura aqui, essa mucosa aqui de dentro do nosso estômago, ela está preparada para isso, né? O nosso corpo não ia liberar ácido assim, à toinha no nosso corpo, sem que ele estivesse preparado para receber esse ácido. Então, dentro do estômago, a gente tem uma preparação grande para receber coisas ácidas. Mas o nosso esôfago, os nossos dentes, a nossa boca, ele não tem essa preparação, essa mesma preparação, ele não sofre essa preparação, ele não é preparado para receber esse ácido. Então, quando esse ácido passa na mucosa do nosso tubo digestivo, no nosso esôfago, na nossa boca, ele vai começar a corroer partes do seu esôfago e dos seus dentes. Então, a pessoa que tem refluxo gástrico, ela tem um problema nos dentes, né? Os dentes dela são fragilizados, ela tem problema de feridas no esôfago, então ela sente dor quando ela vai deglutir, às vezes dói. Enfim, e claro que isso também vai prejudicar a digestão, né? A pessoa está fazendo voltar a comida, então ela não está recebendo o alimento de forma correta. Então, é um problema muito sério, é o problema de refluxo. Então, quando a pessoa tem refluxo, ela tem que fazer um tratamento, né, de refluxo para refluxo gástrico. Tá, mas vamos supor que tá tudo normal, tá tudo certinho. A cárdia tá fechadinha, tal. Depois de um determinado período de tempo que já estiver sofrendo a ação das enzimas aqui, né? As enzimas vão atacar o alimento. O nosso estômago ele vai abrir o piloro, né? Quem aqui já ouviu aquela expressão? Tô dando uma piloura de fome, é por causa dessa válvula aqui, né? Esse negócio de dar a piloura, é dizer que a sua piloura vai abrir, mesmo sem você ter comido, né? Então, vai causar um prejuízo aí no seu corpo, porque você não vai ter nada lá, né? Vai ser só o ácido. Então, quando você está dando a piloura, porque ele está dizendo que só, o seu piloro está abrindo sem você ter comido. Beleza. Então, Estão rindo aqui da história. Quando o piloro se abre, ele vai jogar todo o seu conteúdo dentro do intestino delgado, certo? O intestino delgado, ele é um órgão bem grande, né? Ele tem muito mais de 3 metros de comprimento e ele tem a função de absorção de nutrientes. O nosso intestino delgado ele é dividido em 3 partes, basicamente. A primeira parte, que compreende mais ou menos uns 30 centímetros, é chamado de duodeno. E aí, a gente vai ter as duas outras partes, que são chamadas de jejunum e íleo. Pessoal, alguns livros separam o termo jejunum do termo íleo. Outros livros colocam jejunum traço íleo, certo? Nenhum dos dois está errado.
os dois termos estão corretos. É porque o jejum e o ilho, eles são tão juntinhos, né? Eles são tão, tem partes tão parecidas que muita gente prefere deixar a classificação deles dois juntos, certo? Então, não está errado que a pessoa diga, é jejum no ilho, ou jejum no ilho, certo? Então, nessa parte aqui, no intestino, nossa, tá escrito errado, intestino aqui. E no outro também. No intestino delgado, a gente vai ter a liberação de algumas substâncias, certo? A gente falou das glândulas acessórias, né? A gente tem o fígado e a gente também tem o pâncreas, né? O pâncreas também é uma glândulazinha que vai ficar aqui próximo, né? E caso você não se lembre, quando você estudou lá no 8º ano, e a gente vai estudar isso também mais tarde, a gente vai ter um sistema endócrino. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista. O que é uma glândula mista? É uma glândula que possui uma parte endócrina e uma parte exócrina. Para o nosso sistema digestório, a parte do pâncreas que vai interessar é a parte exócrina, certo? É a parte que vai produzir o que a gente chama de suco pancreático. O suco pancreático, ele é uma substância que vai servir para neutralizar em partes a acidez do suco gástrico, certo? Então, o que está sendo produzido lá no estômago é ácido. Então, o pâncreas, ele vai equilibrar, né? Ele vai deixar a concentração do ácido menor, ele vai deixar uma coisa um pouco mais básica, certo? Então, o suco gástrico é ácido e o suco pancreático é básico. Então, ele vai neutralizar a acidez. Então, o pâncreas, a parte importante, a parte exócrina, certo? E o fígado, ele vai liberar, através da vesícula biliar, uma substância chamada de bile, que ele serve para quê? Para emulsificar as gorduras. A emulsificação das gorduras é uma forma de facilitar a quebra dessas gorduras. A gente vai deixar essas gorduras mais fáceis de ser quebradas, certo? Então, aqui no intestino delgado, a gente vai ter a ação de duas substâncias principais: o suco pancreático e da vesícula e da bile, né? Que veio lá da vesícula biliar. Essas duas aí vão servir para facilitar a digestão e a absorção de nutrientes aqui dentro do nosso intestino. Tem alguém que falou aqui no grupo e eu não sei quem é. É o Henrique. Beleza. Então, pessoal, prosseguindo aqui a história. No intestino delgado, a gente vai ter basicamente a digestão química, certo? A digestão química de amidos, ou seja, de carboidratos, vai ter a digestão de proteínas e também vai ter a digestão de gorduras, certo? Só que as gorduras, elas se iniciam aqui. As gorduras vão começar a ser quebradas, né? Aqui no nosso intestino delgado. Depois que passar do intestino delgado, a gente vai passar para o intestino grosso, certo? No intestino grosso, a gente vai ter a absorção de água, certo? Vai ter a absorção de água e durante todo esse processo aqui, a gente vai estar absorvendo água e fazendo a formação do bolo fecal. O bolo fecal, que nada mais são do que as fezes, né? E esse bolo fecal, ele vai acabar estacionado, né? Aqui numa parte do nosso intestino, na porção final do intestino, e ele vai chegar num localzinho chamado de reto, certo? Do reto, ele vai passar para o ânus, e o ânus vai ter uma estrutura que é chamada de esfíncter. O esfíncter anal é nada mais, nada menos do que a aberturazinha, né? Aquele anelzinho musculoso que faz o movimento de abertura e fechamento para eliminar as fezes. Eu ri é porque eu lembrei de uma piada, mas não posso contar. Enfim, é, essa história aqui da passagem no intestino grosso é apenas para absorção de água e também
para a produção de uma vitamina. Lá no ano passado, a gente falou que o intestino grosso produzia a vitamina K, certo? Então, a vitamina K é uma vitamina extremamente importante para a parte de coagulação sanguínea. Então, ela é produzida aqui no nosso intestino grosso, certo? Então, ela vai passar, o alimento vai passar por aqui, vai ser absorvido água, certo? Principalmente água, e as bactérias que compõem a flora intestinal do intestino grosso, elas vão produzir uma vitamina, vão auxiliar, na verdade, né, na produção de uma vitamina chamada de vitamina K, tá? Depois ele vai passar para o reto e para o ânus vão ser eliminados. Então, pessoal, se você lembrar, quando a gente estudou, quando eu não estava com vocês, né? Mas vocês estudaram isso de qualquer forma. Mas lá no ensino fundamental, você aprende que as fezes, na verdade, elas não são excretas, né? Por que elas não são excretas? As fezes não são excretas porque elas são restos de alimento, elas não são geradas pelo nosso metabolismo. Se você prestar atenção, ó, o que chegou aqui é o que você comeu, não foi produzido pelo seu corpo. Na verdade, elas são restos que não foram aproveitados, certo? Então, tudo que o seu intestino não absorveu, ele vai ser eliminado na forma de fezes. Certo? Pessoal, essa daqui, obviamente, é uma parte bem resumida do que é o sistema digestório humano. Claro que a gente vai analisar parte por parte, desde a formação da saliva até a eliminação das fezes, né? A gente vai analisar a acidez da saliva, né? Vai analisar que tipo de enzimas atuam naquela acidez. A gente vai analisar do estômago, a gente vai analisar que tipo de nutriente é absorvido na região bucal, que tipo de nutriente a gente consegue quebrar lá no estômago, quais são os nutrientes que são absorvidos no intestino, onde se inicia a digestão dos carboidratos, onde se inicia a digestão das proteínas, onde inicia a digestão das gorduras, tudo isso aí a gente vai analisar com mais calma, parte por parte, certo? Essa daqui é só a parte que a gente fala sobre a digestão dos seres humanos, né? Uma forma bem resumida de falar sobre a digestão dos seres humanos. Agora eu quero saber se vocês compreenderam isso aqui ou se vocês têm alguma dúvida ainda em relação a isso. Qual o principal órgão responsável do sistema digestório? Então, Danilo, na verdade, não existe um órgão principal, né? Porque o sistema digestório, pela absorção de nutrientes. Aí sim, o principal responsável pela absorção de nutrientes é o intestino delgado, certo? O intestino delgado é o que vai ter a maior capacidade de absorção de nutrientes. Isso aí ó, acontece, por quê? Porque o nosso intestino delgado, eu vou puxar aqui uma setinha, o nosso intestino delgado, ele tem as microvilosidades. Vocês lembram das microvilosidades? As microvilosidades são aquelas estruturinhas, né, que servem para quê? Servem para aumentar a superfície de contato com as substâncias, certo? Então elas vão enchendo aqui, ó, e elas vão absorvendo. Lembrando que essas microvilosidades, quando você dá um zoom aqui, cada microvilosidade intestinal é formada por células que possuem também, ó, microvilosidadezinhas assim, ó. Você pegar, ó, ela é tipo bem com várias voltinhas, né? Várias invaginações. E essas invaginações aí servem justamente para fazer a absorção de nutrientes. Então, quem tem mais desse tecido dobradinho aí dessa forma, né? Que tem mais essa adaptação celular, é o intestino. Então, eles vão possuir. Ele que vai ser o principal responsável pela absorção de nutrientes dentro do intestino. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida?
Nada? Tá. Tô esperando. Enquanto isso, quem entrou depois, viu a aula de ontem? Assistiu a aula de ontem? Eu perguntei isso, mas só tinha 3 pessoas, eu acho, na online. Então, quem tá aqui agora assistiu a aula de ontem? Por que, Henrique, você não assistiu? Ué, mas estava na agenda. E eu mandei no grupo também. Pois vá assistir. Qual órgão cuja secreção contém bicarbonato de sódio, além de várias enzimas digestivas? Tá, bicarbonato de sódio é da bile, se eu não me engano. Bile é. Não, mas a bile não tem enzima. Então, o pâncreas. Mas o pâncreas não é um órgão. O pâncreas é uma glândula. Quem secreta bicarbonato de sódio com enzimas digestivas é o pâncreas, né? O suco pancreático, ele é composto de enzimas e de bicarbonato. Por isso que ele tem o teor básico, né? Mas o pâncreas, ele não é um órgão. O pâncreas, ele é um... O pâncreas é uma glândula mista. Ele tem parte endócrina e parte exócrina. Mas é isso aí, Danilo. Botei pâncreas, mas ficou na dúvida. Tudo bem, mas é pâncreas mesmo, viu? Não precisa ter dúvida nisso, não. Isso é pâncreas. O outro que libera sais biliares, né? É a bile. Na verdade, quem produz os sais biliares é o fígado. Só que ele é armazenado na vesícula biliar. A vesícula biliar, ela, na verdade, não produz nada. Ela só armazena o que está lá no fígado, né? O fígado produz, ela armazena e aí ela secreta lá dentro do nosso intestino, certo? Mas ela também não é responsável pela produção, ela é só uma bolsinha que segura a bile. Beleza, alguém falando aqui comigo, mas não é aqui do grupo. Tá. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui porque a aula de vocês lá é 2h50, né? Da professora Rayane. Eu vou encerrar aqui e eu vou deixar esse vídeo, vou postar ele no YouTube. Oi, Iago, diga, você tá com alguma dúvida? Diga, pode ser. Tô aguardando. Ligue o microfone e fale, é mais ligeiro. Como o estômago digere a Coca-Cola. Coca-Cola é feito basicamente de açúcar e alguns ácidos, né? Na verdade, o açúcar tá falando, mas não me escuta. Não, mas tu não tá falando, não. É açúcar e água. Então, ela vai ser quebrada em moléculas de glicose, né? Então, o líquido, a parte líquida, né, ela vai ser absorvida e as substâncias que estavam digeridas na água, elas vão ser quebradas e vão ser absorvidas. Lógico que nem tudo que está na Coca-Cola vai ser aproveitado, né? Porque tem algumas substâncias que a gente não aproveita. E algumas substâncias, elas são prejudiciais. Por exemplo, tem um ácido, eu não lembro qual é o nome do ácido. Eu confesso que eu não lembro agora o nome do ácido, mas é um ácido que ele se liga, ele tem forte atração pelo cálcio, né? Então ele sequestra moléculas de cálcio e também moléculas de fósforo dos ossos. Então ele descalcifica seus ossos. Eu vou procurar o nome do ácido, eu não lembro se eu não lembro se é o ácido carbônico. Não, não é o carbônico. O carbônico
é o que libera gás carbônico, que faz você arrotar, né? Quando você toma coca, você não sente vontade de arrotar, é por causa do ácido que tem lá dissolvido na coisa. Mas é absorvido normalmente, Thiago, como qualquer líquido. Só que, óbvio, tem partes que não vão ser aproveitadas. Na parte de digestão, não é muriático, não. Na parte de digestão e absorção é preciso saber quais são as enzimas tudinhas. Sim, é preciso você aprender o nome de algumas enzimas, Danilo. Mas a grande maioria das enzimas, elas têm o nome do substrato que elas atacam. Por exemplo, a amilase, ela ataca o amido. Protease, ataca a proteína. Lipase, ataca lipídios. Então, é intuitivo, né? Tipo, se você quer digerir lipídios, você libera lipases. Você quer digerir proteínas, você libera proteases. Você quer digerir amido, você libera a amilase. Então, é basicamente isso. A grande maioria é assim, né? Só tem algumas que vai mudar assim, um nome um pouquinho, né? Tipo a pepsina e a ptialina. Enfim. Mas não é tanta coisa assim que não dê para você aprender. São coisas bem simples. E a gente vai pegar também as principais, né? A gente não vai pegar todas as enzimas, todas, todas, todas. A gente vai pegar aquelas que mais são recorrentes, né? As que têm mais frequência em provas. Até porque não é do nosso interesse que você decore nada, ainda mais tabela de enzima. Tem necessidade. Quero que você entenda os processos. Se você entender o processo, é mais importante do que você decorar o nome das enzimas. Beleza, alguma dúvida ainda? No? Então eu vou encerrar aqui a gravação, beleza? Então, para você que está assistindo online, tamo junto, até mais.